Mais uma vez, eu quero desejar um bom sábado para todos. Temos aqui 15 dispositivos ligados e temos mais pessoas aqui assistindo, participando aqui do nosso culto. Que alegria estarmos juntos, né? Deixa eu me perguntar mais uma vez, quem teve uma semana boa? Quem teve uma semana boa? Alguns, ok? As crianças estão, assim, muito felizes e eu fico feliz com isso. As crianças, quem teve uma semana boa aí das nossas crianças? Isso, que maravilha. Nós vamos agora fazer um estudo da palavra e eu vou unir este estudo com a meditação, com o estudo da lição que nós fizemos. Vou compartilhar aqui com vocês a nossa mensagem. Hoje eu quero falar um tema relacionado a profecias, ou a profecia bíblica, e esse é o nosso título: A Última Crise da Terra. Outro dia um amigo me procurou e falou assim: pastor, nós temos que falar mais sobre o céu, falar mais sobre a eternidade, sobre a nova terra, porque é para lá que nós estamos indo e nós precisamos falar mais sobre a esperança e a promessa que Deus nos fez em sua palavra. Como nós comentamos na lição, antes de Deus destruir esta terra, antes da volta de Jesus, haverá um momento onde as pessoas vão escarnecer, vão zombar, vão se apostatar, e nós estamos aí vivenciando já este momento difícil do nosso planeta. Como é que vai ser após a pandemia? Nós não sabemos. Será que os eventos finais vão vão encaminhar aí, se desenrolar após essa pandemia? Não sei. É possível acontecer e é por isso que nós precisamos nos preparar. A pior crise é o indivíduo não reconhecer que existe uma crise. O pior tipo de doente é aquele que não reconhece o seu estado e que precisa da cura e de ajuda. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o relógio do Apocalipse. Este relógio foi criado por alguns cientistas da Universidade de Chicago, Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial. E esses cientistas que não têm assim vínculo nenhum com igrejas ou com religião, fizeram este relógio para demonstrar para a humanidade quanto tempo falta para a aniquilação, para a destruição do planeta. E eles deram aí o nome deste relógio de relógio do Apocalipse ou do fim do mundo. Nos últimos tempos aí, últimos meses, eles adiantaram o relógio para 60 segundos até a meia-noite, ou seja, menos de 2 minutos. Com as questões das eleições, da eleição dos Estados Unidos, a tensão ali atômica entre Estados Unidos e Coreia do Norte, e outros problemas sociais e políticos, fizeram com que eles adiantassem este relógio. Isso para você olhar que não só pastores, evangelistas estão pregando o fim do mundo, mas os próprios cientistas estão dizendo isso. Estamos aí à beira de um colapso atômico, guerras, falta de água, aquecimento global, tensão entre países e assim por diante. E neste livro aqui, Fritjof Capra, ele escreveu há muitos anos o seguinte: pela primeira vez, temos que nos defrontar com a real ameaça de extinção da raça humana e de toda a vida no planeta. Os cientistas estão dizendo que o planeta já não vai muito longe, tá? E nós sabemos o que vai acontecer. O livro Eventos Finais, página 11 e 12, diz assim: o mundo está cada vez mais perverso e diante de nós estão preocupações com as quais sequer sonhamos. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se reforçando para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão
rápidos. Estamos preparados para a última grande crise do planeta? Ah, pastor, só de falar eu já fico com medo. Esse sermão não é para deixar você com medo, preocupado, mas é para trazer esperança para você, porque Jesus virá para salvar aqueles que o amam e Jesus virá para fazer justiça. Você não quer justiça? Olha só esta imagem, e eu vou colocar o fone aqui para melhorar um pouquinho o áudio. Não sei quantos lembram esse acidente aí que aconteceu em 2015. Este copiloto chamado Andreas Lubitz, um alemão, ele tinha tendências suicidas e ele, naquele voo que partiu de Barcelona para Düsseldorf, ele deliberadamente assumiu o controle do avião quando o piloto foi ao banheiro, trancou a porta, você lembra? Trancou a porta, assumiu o controle do avião e com força total, em alta velocidade, ele pegou aquele avião e conduziu em direção ao solo. Na gravação da caixa preta daquele avião, dá para nós ouvirmos as pessoas gritando, o piloto e a tripulação batendo na porta, não conseguiram abrir a porta, e naquele fatídico dia, aquele avião chocou-se de uma forma assim absurda, em alta velocidade, contra os Alpes franceses. E todas as 150 pessoas a bordo morreram. Tá? O nosso planeta também tem em sua direção um piloto, tá, suicida, que tem sangue nas mãos, que odeia Cristo, odeia a Igreja de Cristo, e este planeta caminha em direção ao precipício, em direção à destruição. Eu não sei em que direção você está indo. Tá? A nossa direção é para cima, é para o céu. Ah, mas as pessoas estão rindo de mim, pastor. Está difícil o trabalho no sábado. Estou muito ansioso por causa da pandemia. Estou pensando em sair da igreja. Em qual dos dois caminhos, em qual dos dois voos nós estamos? Este planeta está em direção à sua destruição. E aqui estão algumas fotos de coisas que estão acontecendo, né? Violência, medo, mortes, e as pessoas hoje não mais se sensibilizam com o sofrimento. Aliás, as pessoas hoje têm prazer com a dor e o sofrimento dos outros. Virou notícia, como, por exemplo, a morte daquele menino Henri, no Rio de Janeiro. As pessoas, elas já não estão mais sensibilizadas a uma criança que é morta, alguém que morre de câncer. Os números do coronavírus aí, das vítimas, ultrapassando 350 mil, as pessoas perdem a sensibilidade, homens tirando a vida de filhos, homens e mulheres cometendo atrocidades, e eu não sei se você já está anestesiado para as coisas que estão acontecendo. Tá? Corrupção, não sobra um que presta mais, não sobra um. Não há um veio de água potável no esgoto da política mais, não há. Então, queridos irmãos, o nosso planeta caminha em direção à sua autodestruição, ok? E Jesus vai intervir, como nós já sabemos pelas profecias. As pessoas hoje não se sensibilizam mais porque elas acham, e elas se baseiam nesta frase que está aqui embaixo, ó. Esta é uma frase diabólica, tá? No fim, tudo dará certo. Essa é uma frase diabólica. No fim, vai dar certo se você tem Deus. Tá? Porque hoje as pessoas, elas vivem, né? Seguem um fluxo. Ficam felizes. Vivem pelos prazeres. Estão em direção ao matadouro e acham que tudo está bem.
Depois eu busco a Deus, depois eu mudo, né? E aí a psicologia dá o nome desta condição de ilusão de indulto. Na Segunda Guerra Mundial, foi aprisionado ali um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Ele era filho de judeus e ele começou a observar as pessoas que estavam ali, os judeus que estavam no campo de concentração. E ele observou que muitos, quando estavam indo para morrer, eles começavam a rir, eles ficavam felizes. E ele deu o nome dessa condição de ilusão de indulto. O que é isso? É a capacidade do indivíduo que está indo morrer, achando que vai ainda sair daquela situação. Vai aparecer um advogado, alguém que vai livrar, e ele começa a sorrir. Isso acontece com muitas pessoas que estão indo em direção à cadeira elétrica ou alguma morte desse tipo. Ilusão de indulto. As pessoas estão neste voo da humanidade, indo em direção à destruição e estão felizes buscando os prazeres, achando que vai dar certo, mas não vai. Não vai. É só uma questão de tempo. A festa da maldade vai acabar. Deus sempre advertiu as pessoas com respeito aos juízos que virão. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Como falamos hoje na lição, isso aconteceu no tempo do dilúvio. Deus adverte. Quem avisa, amigo é. Tá? E aqui eu falo para os que estão me ouvindo aí. Não se iluda. O fim virá, a destruição virá, e se eu e você não abandonarmos o pecado, Deus vai nos destruir. Não se iluda. Pastor, mas eu não consigo me livrar desse vício. Consegue sim. Pelo poder de Deus, consegue. Mas eu não consigo parar de fazer isso. Não consigo ter um regime alimentar melhor. Consegue. Deus está avisando. Talvez alguém esteja aí com algum pecado acariciado, né? Deus sabe. Deus está dizendo, tire esse negócio daí, abandone, me busque mais. E assim foi também na época de Sodoma, antes da destruição de Jerusalém, no ano 70, Deus avisou, Deus mandou sinais, Deus mandou pregadores, Deus mandou anjos. Antes da destruição de Jerusalém, Deus mostrou sinais nos céus, nuvens com formatos de carruagens. Deus mandou uma pessoa que falava assim, olha, Deus vai destruir essa cidade, fujam para os montes, saiam de Jerusalém. Antes de destruir, Deus sempre avisa. E Deus está avisando mais uma vez para nós que estamos aqui hoje. A última crise virá. Será que já começou, pastor? Vamos agora ver aqui a parte final. Alguns enganos dos últimos dias e como podemos nos precaver deles. Ok? O engano de Satanás, queridos irmãos, ele é muito sutil. Você consegue diferenciar o que é falso e o que é verdadeiro? E eu vou mostrar umas fotos para vocês dos enganos aí que existem nos nossos dias. Alguns chamam de falsificações, né? Eu vou mostrar algumas falsificações. Se você já teve o desejo, o sonho de usar um iPhone, está aí um que é bem mais em conta, né? Cuidado com as imitações, tá, irmãos? Com as falsificações. Parece, mas não é. Olha aí, ó, como é que eles falsificam as coisas. Alguém já teve um desses? Em vez de ser um iPhone, aí tem que saber qual que é a pera em inglês, né? Olha aí, mais uma falsificação. É um M com uma perninha a mais. Em vez do All Star, está aí o nome de uma falsificação muito bem feita, né? Engana as pessoas. Olha aí, mais uma falsificação. Algumas são bem assim, hilárias, né? Não use, por favor, este sistema operacional no seu computador, tá? Nem vou dizer de onde que ele veio.
Microsoft Bimbles. E esse aqui, irmãos, essa falsificação aí. E aí, quando eu mostrei isso no lugar, alguém falou assim, se você usar esse produto, tá fumado, né? São falsificações. Parece, mas não é. Alguns desses produtos vêm do nosso país vizinho. E aí temos que tomar muito cuidado. Alguém pode me falar como é que é o nome dessa sandália? Quem pode me falar o nome da sandália? Hã? Alguém sabe? É Havaianas. Como é que é o nome? Havaiana. Tem certeza? Aqui, ó. Parece, né? Parece, mas não é. Mas é quase, né? É Havana. Isso, mas foi boa participação. Existem as falsificações. É por isso que o slogan das Havaianas, e antigamente este era um produto de disciplinar menino, né? Não sei se alguém já sofreu aí uma disciplina dessas. A minha mãe usava Havaianas, as legítimas, daquela bem gasta, que quando batia, ardia mesmo. Queridos irmãos, existem muitas falsificações de Satanás. E a última crise vai girar em torno desses enganos. Vamos terminar? Serão 3 enganos principais que eu vou mostrar e a gente vai terminar. Primeiro engano de Satanás nos últimos dias. Quem pode ler para nós, primeiros escritos? Quem pode ler esse verso aí? Essa citação, esse texto? Abre o microfone aí. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhe declararão que o sábado foi mudado, bem como outros ensinamentos não bíblicos. Primeiros Escritos 87. Obrigado. Em nossos dias, e as coisas vão se intensificar mais, haverá falsas doutrinas sendo pregadas no mundo. Como é que eu faço para não ser pego, para não ser enganado? Como é que eu faço para continuar no caminho estreito, indo para o céu? Nós precisamos nos sustentar e nos apegar às Escrituras. Tá? E aqui nós temos 2 enganos principais, conforme o irmão White diz, que são propagados em nossos dias. O estado dos mortos e a questão do falso sábado. A observância do domingo como dia de guarda. Após o acidente do avião da Chapecoense, vocês lembram que aconteceu há alguns anos, apareceu essa mulher aí, né? E ela disse assim, gente, não se preocupem, eu acabei de conversar, né, com alguns sobreviventes, com algumas pessoas que estavam naquele acidente do avião, e eles estão bem. Ó. E isso foi difundido, e nessas horas aparecem vários videntes, pessoas falando isso. E aí as pessoas acreditam, né? A Bíblia diz o seguinte, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Entre o que a vidente fala, entre o que o pastor fala e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que os mortos não sabem de nada.
E aí você ouve missionários, presbíteros, videntes, pessoas que consultam os mortos dizendo, não, eles estão no outro plano, não, foram para o céu. Entre o que essas pessoas dizem e a palavra de Deus, eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que o morto não sabe de nada, ponto final. Ah, mas apareceu e falou comigo. Não foi o morto, porque o morto não sabe de nada. A doutrina do estado do homem na morte será um dos pontos, e é um dos pontos, controvertidos no meio cristão, no nosso mundo hoje. Tá? Nós ficamos com a Bíblia. Quando o indivíduo morre, ele morre mesmo. Ele não sabe de nada. O pó volta para a terra e o fôlego sai dele. Acabou a vida. Essa doutrina, você sabe defendê-la na Bíblia? Consegue defender o sábado nas Escrituras? Primeiro engano, para nós irmos para o final. Primeiro engano nos nossos dias, nesta última crise sobre a terra, será o engano das falsas doutrinas. Segundo engano, falsos reavivamentos. Quem pode ler para nós essa citação? Eu posso, pastor. Vai lá. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre os que tal avivamento da primitiva piedade, como não for testemunhado desde os apóstolos. O inimigo deseja impedir essa obra. E antes que chegue o tempo para esse movimento, ele se esforçará para evitá-lo, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que conseguir manter o seu poder sedutor, para parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. E surgirá algo parecido com um grande interesse religioso. Grande conflito, página 9 e 10. Obrigado, irmão Nivaldo. Tivemos ali um probleminha com o áudio, mas deu para a gente entender. Todos nós estamos esperando aqui a chuva serôdia, não é? O avivamento prometido por Deus, assim como a igreja começou lá no Pentecostes, a igreja remanescente vai terminar a pregação do evangelho, que é com o poder do Espírito Santo. Estamos esperando isso e buscando. Agora, Satanás quer impedir esta obra, está aqui, ó. Tá? E antes que o tempo da chuva serôdia, do avivamento chegue, né, para a igreja de Deus, ele vai produzir uma contrafação, ok? Como que vai ser essa contrafação? Tá aqui, ó, alguns exemplos. É o falso movimento carismático. Hoje as pessoas dizem por aí que você só tem o Espírito se você sentir isso. Aí o que eles fazem? Aí a pregação é movida aos berros, né? O pregador rodopia, o pregador sua, e faz as pessoas caírem no chão. E as crianças, quando assistem a esses tipos de manifestações, falso dom de línguas, gritarias, as crianças têm medo, sabia disso? As crianças são sinceras, autênticas, e elas têm medo dessas coisas. Pelo menos a maioria delas, né? Se você observar o meio pentecostal, essa falsificação, existe unção para todo tipo de coisa, né? Coisas absurdas, e eu coloquei algumas delas aqui. O indivíduo pega um terno e ele passa em cima da audiência, né? Passa em cima dos membros, e as pessoas caem. Aqui embaixo está um grande pregador americano, do carismatismo, que inventou essa questão, ou popularizou a unção do riso. Ele começa a rir na igreja, dar gargalhadas e soprar nas pessoas, e as pessoas começam a rir e caem de tanto rir. E aí nós poderíamos perguntar, para que ele faz isso?
Para quê? Para que jogar as pessoas no chão? Né? Então, irmãos, realmente nós estamos vivendo tempos de muita confusão. Religião não é sentimento. Fé não é sentimento. Tá? Apesar de que Deus usa os nossos sentimentos também. Deus usa. Não é pecado sentir, se emocionar, sorrir. Mas a fé não se baseia em sentimentos. Talvez alguém que me assista aí pense assim, pastor, eu não sinto nada. Fé não é sentimento, é certeza. Você tem que ter certeza de que Deus está falando com você. Você tem que ter certeza pelas escrituras da verdade, mesmo sem sentir, mesmo às vezes triste, mesmo vendo portas fechadas na sua frente. Fé não é sentimento. E hoje as pessoas buscam sentimento. O culto foi tão bom. Foi tão bom porque, nem sei. Eu sei que eu chorei. Às vezes as pessoas falam assim, né? Foi uma maravilha. Claro que foi uma maravilha. Você berrou o culto inteiro, né? É por isso que o Brasil só não se autodestruiu porque tem jogo de futebol e igreja pentecostal. Porque o povo vai lá para berrar e tirar as mágoas, né? Queridos, fé não é sentimento. Como é que o Espírito Santo se manifesta? Com ordem, decência, com a calmaria. É claro, Deus ele usa de diferentes formas, crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas que falam com intrepidez a verdade, cada uma com o seu jeito, mas o Espírito usa dentro de uma decência, ordem, coerência, e ele fala mais ao intelecto, tá? Porque nossas emoções são voláteis, nossas emoções são flutuantes. Um dia você está bem, outro dia você está triste. Não significa que Deus abandonou você. Hoje nós vivemos um falso reavivamento pentecostal. E eu pergunto, qual é o verdadeiro reavivamento pentecostal? Qual é o verdadeiro? Você está sendo reavivado? Você possui o Espírito Santo? Você pede o Espírito? Você anda no Espírito? Nós precisamos buscar mais, estudar mais sobre o que é batismo no Espírito Santo, a unção do Espírito, o que ele quer fazer através de nós. Nós precisamos nos aprofundar mais sobre isso, irmãos. Termos mais essa experiência com Deus. E isso não se manifesta com essas cenas que você está vendo. Tá? A Bíblia diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha aí. E olha, eles curam mesmo. Eu sei que tem muita falcatrua, mas cura mesmo, assim como o Centro Espírita cura. Não é porque faz sinais e prodígios que é de Deus. Coloque isso na sua mente. Tá? Deus faz sinais e prodígios? É claro que sim. Nos últimos dias, haverá pessoas que farão sinais e prodígios do povo de Deus? Sim. Esse tempo chegou? Tem milagre na igreja adventista? Tem milagre. Talvez alguns já experimentaram milagres. Mas o seu milagre talvez foi de uma doença que Deus certamente curou usando ali os meios de saúde, né? Recursos de saúde. Agora, o milagre prodígio que eu me refiro é o morto ressuscitar. É o cego de nascença ver. Né? É o indivíduo que quebrou a sua perna, esmigalhou a perna, e aí Deus faz o milagre e essa pessoa é completamente curada. É esse tipo de milagre que eu me refiro. É você chegar para um defunto que está lá 4 dias morto e pelo poder de Deus você diz, assim como Paulo, assim como Elias e tantos outros na Bíblia, esse morto volta a viver. Queridos, isso vai acontecer em nossos dias. Nós cremos nisso, né? Agora, o que Satanás está fazendo, enganando as pessoas com falsos sinais e prodígios.
Segundo verso, Apocalipse 13:13 diz: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. O falso reavivamento, o falso movimento pentecostal fará a mesma coisa que Elias fez no Monte Carmelo. Mesma coisa, descer fogo do céu. Vai enganar a muitos. Eu e você seremos enganados? Ah, pastor, eu acho a minha igreja tão fria. E aí, nossa igreja é fria? Às vezes as pessoas falam, e é bom nós pensarmos, refletirmos. Não estou dizendo que a gente tem que ficar pulando agora, né? Não é isso. Levantando a mãozinha, né? Balançando, fingindo algo que não está acontecendo. Mas nós precisamos refletir, de fato, será que não estamos sendo frios no amor? Será que a gente não canta de boca para fora? Onde estão? Cadê o amém dos irmãos? Algumas igrejas você não ouve um amém, as pessoas não cantam mais. Nós precisamos do verdadeiro reavivamento. Isso começa nos lares. Não levantando a mãozinha na igreja. Isso começa nos lares. Como? Orando, pedindo o batismo do Espírito, obedecendo a Deus, né? E isso se reflete no nosso caráter. Vamos terminar? Terceiro engano. Já vimos que o primeiro são as falsas doutrinas, engano de Satanás nessa última crise da Terra. Segundo, falso reavivamento pentecostal. Precisamos buscar o verdadeiro reavivamento do Espírito. E terceiro, esse é o maior engano de Satanás, ele vai personificar a volta de Jesus. Vou terminar lendo aqui. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus, dada por João em Apocalipse 1, verso 13 a 15. A glória que o cerca não será excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoará nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. Disfarçado de anjo de luz, percorrerá a terra como operador de milagres. Com belas palavras apresentará sentimentos nobres. Falará coisas boas, realizará atos bons, personificará Cristo, mas num só ponto haverá notável diferença. Satanás afastará as pessoas da lei de Deus. Contudo, imitará tão bem a justiça que, se possível, enganaria os próprios eleitos. Queridos irmãos, o ápice do engano satânico neste planeta será a personificação da volta de Jesus. É claro, ele não personificará todos os aspectos, como, por exemplo, voltar nas nuvens com os anjos. Mas ele vai passar por muitos lugares da terra. Imagina isso com as mídias que nós temos hoje. Colocará a mão na cabecinha das crianças e abençoará as crianças. Realizará milagres e prodígios e vai chegar e dizer assim: eu mudei a lei de Deus, né? Mudei os mandamentos. Em vez do sábado, agora nós vamos descansar no domingo. E aí vai ser o ápice do engano. Ok? E nós, como estaremos aí? Quando aparecer esse Jesus espúrio, as pessoas vão olhar para nós e falar assim: peraí, você não crê em Jesus? Ele está acabando de falar que mudou o sábado para o domingo. Você não está vendo ele ressuscitando os mortos aqui? Entre aspas, né? Trazendo aí artistas que já morreram de volta. Já imaginou? Ele está curando as pessoas e nós vamos dizer assim: esse não é Jesus. Como não é Jesus? Porque ele não guarda, não obedece e não age de acordo com a lei de Deus. E aí, meus queridos irmãos, estamos preparados para isso? O que eu posso fazer, pastor? Volto a dizer, não é para ficarmos com medo. O que nós temos que fazer diante desta última crise sobre o nosso planeta? Tá? Vai ser na nossa geração? Talvez. Pode começar ano que vem? Pode começar ano que vem. E aí, o que eu posso fazer, pastor?
primeiro lugar, precisamos nos basear, nos aprofundar nas Escrituras. Ellen White diz: há necessidade de mais profundo estudo da palavra de Deus. De maneira especial, os livros de Daniel e Apocalipse merecem a nossa atenção, como nunca antes. As mensagens solenes que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar na mente do povo. Sabemos as Escrituras, e eu acredito que a Igreja de Quadra está indo muito bem, busca aí o estudo da Bíblia. Agora, sabemos pelo menos 5 versos no Novo Testamento que falam sobre a observância do sábado. Sabemos 10 versos da Bíblia que falam sobre a volta de Jesus visível, audível, com poder e grande glória. Sabemos defender o estado do homem na morte, segundo a Bíblia. Você consegue explicar por que você é um adventista? Por que você está na igreja adventista e não na Assembleia? Você sabe dizer por quê? Qual é a base da sua fé? Nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia. Precisamos conhecer as Escrituras. Aqui está uma foto do meu pequeno grupo lá em Jacareí. Meu último ano no quarteto, foi a melhor coisa que eu fiz no meu último ano, foi esse grupo lá em casa. E aqui, para resumir, por causa do tempo, vários vizinhos não adventistas participaram. Esse aqui era o nosso lanchinho, todo estudo. E deste grupo aqui nós tivemos 5 batismos. Esse casal assistiu estudo online. E, queridos, é possível estudar a Bíblia online. Faça isso. Ah, mas a igreja está parada, está fechada. Como assim a igreja está fechada? Agora que nós temos a oportunidade de pregar, está todo mundo querendo saber. Daniel Apocalipse. Escolha uma pessoa, comece com uma online, estude a Bíblia. E esse casal, que mora em Valinhos, se batizou. A Débora e o seu filho, o Cauã, se batizaram. E mais uma menina assistiu os estudos online, lá de São José dos Campos, a Gemima, também foi batizada. Quando você ensina a Bíblia, você se fortalece na Bíblia. Você é o que mais aprende. Força você a estudar. Faça isso. Segundo passo, para nós estarmos vigilantes, em pé, fortalecidos nesse tempo de angústia. A Bíblia, Ellen White diz, Eventos Finais, página 12. O tempo de angústia está bem diante de nós e nos comportamos como as virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus nos tome em seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. Este é um tempo em que precisamos vigiar em oração, pois o grande dia do Senhor está bem próximo. Vigiar e orar. Você sabe qual é o momento onde as pessoas mais sofrem acidentes no trânsito, nas rodovias? Geralmente as pessoas se acidentam minutos antes de chegar em casa, segundo as pesquisas feitas aí. Se você faz uma viagem longa, de várias horas, geralmente é na última hora o momento em que dá mais sono, em que você está mais ali preocupado, ansioso, com vontade de chegar em casa, é a hora em que mais dão acidentes, mais acontecem acidentes. Agora em que nós estamos nos últimos dias da história desse planeta, muitos vão abandonar a fé. Vai faltar vigilância no volante da vida. Virão acidentes. Talvez por coisas bobas. Talvez por causa de um WhatsApp. Muitos estão perdendo o ministério por causa de um WhatsApp. Nutrindo coisas erradas. Estamos chegando no lar, quase no céu. Quase na volta de Jesus. E talvez você está cochilando aí. Vigiar e orar, é o que a Bíblia diz. Termino com essa tela para nós orarmos. O apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Paz e segurança, queridos irmãos,
também é um sinal da volta de Jesus. Paz e segurança. Após a pandemia, quando todos estiverem vacinados, sabe o que vai acontecer? Todos vão dar as mãos. Todos vão ficar felizes. Passamos por essa tempestade. Provavelmente, haverá reuniões aí em busca da unidade, inclusive das igrejas, né? Para salvar o planeta, para impedir uma nova pandemia. Vamos nos unir. Paz e segurança é o que nós queremos. Bonança, mas virá repentina destruição. Ok? Estamos preparados? Você está preparado? Ah, mas eu estou com medo, pastor. Busque a Bíblia, oração, prepare-se, tá? Conheça as profecias. Não é para ficar especulando, mas é para ficar firme aí nas profecias, naquilo que está revelado, e vamos nos preparar para a volta de Jesus. Essa foto que eu mostrei uma onda gigante. Quantos aqui já ouviram falar de tsunami? Quem já ouviu falar de tsunami? Isso. Quando aconteceu o tsunami na Indonésia, em 2004, terremoto no meio do mar, vieram aquelas ondas gigantescas. Mas antes das ondas se aproximarem da costa, né, você sabe que o mar recua. O mar vai para dentro, o mar recua. E uma menina, semanas antes do tsunami da Indonésia, teve uma aula com seu professor na escola e o professor ensinou que antes da tsunami vir sobre a praia, o mar recua. E esta menina que teve essa aula, é uma menina inglesa, estava numa praia lá na Ásia. E ela começou a olhar e viu o mar se recuando. Não tinha mais barulho das ondas, nem das aves. Um silêncio, momento de paz. Ó, momento de paz. Sabe o que ela fez? Ela correu na praia gritando, avisando os banhistas. Fujam, fujam, fujam. Vai vir uma onda gigante. E todas as pessoas que estavam nesta pequena praia com ela, cerca de 100 pessoas, saíram, buscaram abrigo. Minutos depois, vieram aquelas ondas terríveis. Mais de 200 mil pessoas morreram naquela tsunami. Tá? O mar está se recuando, tá, irmãos? Não me refiro ao mar literal. Estou falando do mar das profecias. O mar está se recuando. Haverá um momento de paz, tranquilidade, todos dando as mãos, igrejas unidas, países unidos, que maravilha! Eis que sobrevirá repentina destruição. Prepare-se, momentos difíceis virão para todos nós, e é por isso que nós precisamos nos apegar à palavra, aos escritos proféticos e, acima de tudo, ao nosso refúgio e fortaleza, que é o nosso Salvador Jesus. Quantos aqui querem estar preparados? Quero estar preparado. Será que Deus está recolhendo pessoas que talvez não estariam preparadas? Algumas pessoas estão morrendo aí. A Bíblia diz, bem-aventurados os que morrem no Senhor, né? Devemos confiar em Deus. E se nós estivermos vivos neste momento, que a nossa fé não desfaleça. Vamos orar? Querido Deus, estamos vivendo os últimos dias da história deste planeta. Isso não deve nos deixar alarmados, preocupados, mas deve nos deixar vigilantes, buscando mais a leitura da Bíblia, da oração, possamos orar mais, depender mais de Ti, que o Senhor seja a nossa fortaleza, a nossa segurança, a nossa arca, que no meio da bagunça deste planeta, no meio da destruição, da mentira, da desordem,
todos nós estejamos debaixo das tuas poderosas mãos. Que nenhum de nós falte, Senhor, naquele dia. Por favor, volte logo, mas que antes do Senhor voltar, que nós estejamos dentro desta arca, debaixo da tua mão, da segurança que vem do Senhor. Abençoe a nossa igreja, abençoe nossas crianças, juvenis, adolescentes, adultos, os mais de idade. Salva-nos, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.